Olá amigo, Planeta Livre. Hoje vamos falar de um personagem polêmico dentro das quatro linhas, Felipe Melo. O grande vilão da desclassificação do Brasil em 2010. Será? Vamos lá. Felipe Melo começa a carreira em 2000 e vai se aposentar em 2024 aos 41 anos de idade. Ficou famoso pelo seu estilo de jogo, brutal, bom marcador e líder dentro das quatro linhas. Posição, cabeça de área ou volante, e no final de carreira recuou como zagueiro. No Brasil atuou por clubes como Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, na sua primeira passagem no Brasil, e no final de carreira, Palmeiras e Fluminense. E na Europa, atuou por clubes como Fiorentina, Galatasaray, Juventus e Inter de Milão. Ao todo, na sua carreira, ele tomou 210 cartões, entre amarelos e vermelhos. Pela seleção brasileira, jogou 15 jogos e marcou 2 gols. Logo quando o Brasil se desclassifica ali na Copa de 2006, Dunga assume a seleção. E Dunga, ele implementa na seleção uma mentalidade interessante de tirar o excesso de individualismo e brilhantismo da seleção. E entre essa nova fase de Dunga, comandada por Dunga, aparece aí Felipe Melo. Para mim, não era um jogador tão conhecido, mas ele é convocado pelo Dunga e logo conquista a titularidade. Enquanto isso, ó, uma cerveja, um chopp bacana. Em 2010, quando o Brasil chega nas quartas de finais, o Brasil enfrenta a Holanda, e contra a Holanda o Brasil joga até bem, marcando bem, com mais iniciativa, ditando o ritmo do jogo. E Felipe Melo estava jogando muito bem nessa partida. É dele o passe em profundidade que encontra Robinho para abrir o placar 1-0 Brasil. Logo depois, vai para o primeiro tempo, o Brasil vencendo de 1-0, jogando bem. Quando chega no segundo tempo, na volta, o Brasil toma um gol, onde uma saída infeliz de Júlio César, para alguns a culpa foi até de Júlio César, e Felipe Melo sobe, assim, os dois atrapalhados, e a bola encontra as redes, 1-1. Logo depois, no escanteio, a Holanda faz 2-1. E aí o jogo começa a ficar dramático. E Felipe Melo comete uma falta um pouco grave, um pouco forte, com muita intensidade, em Robben, grande jogador da Holanda. É expulso. A mídia brasileira, que não estava lá tão enamorada com Dunga, começa a tirar Felipe Melo para bode expiatório. Porque, convenhamos, é uma análise mais simples e mais fácil, quando você não compreende as dinâmicas de um jogo e escolhe um bode expiatório. Mas, por outro lado, eu achei que a presença de Felipe Melo na seleção de Dunga era uma espécie de alter ego. Sempre tive essa impressão, não li em lugar nenhum, que Felipe Melo ele era um estilo Dunga. E Dunga colocou Felipe Melo justamente por isso, combativo e tendo um bom passe. Por muito tempo, Felipe Melo, à la Dunga, leva a cruz da derrota e da desclassificação. Mas eu acho isso errado e injusto. Felipe Melo tinha um bom passe de bola, era um bom marcador, armava o jogo muito bem. Claro que ele era muito agressivo também dentro de campo, mas colocá-lo como vilão está errado, porque primeiro, quando ele é expulso, o Brasil já estava perdendo de 2-1.
Ele, em recente podcast aí com um atleta famoso, ele disse: eu não me arrependo, eu me arrependo de não ter machucado o Robin. Já que eu fui expulso, pelo menos deveria ter machucado o Robin. Eu sou contra colocá-lo como vilão, porque se não fosse Felipe Melo, nem teríamos o gol de Robinho. A forma como o Dunga foi tratado e como vilanizaram Felipe Melo mostra muito bem o caráter de nossos grandes jornalistas. Certo que ele vai para o Galatasaray e lá ele ganha o título de Pitbull. E lá no Galatasaray, onde ele é tricampeão do Campeonato Turco, ele tem a sua fase mais goleadora, com 12 gols. Batia muito bem fora da área também, de um bom chute. E volta para o Brasil porque ele disse que queria brilhar pelo país dele. E vai para o Palmeiras, é campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, até ser transferido para o Fluminense e ser campeão carioca pelo Fluminense e pendurar as chuteiras. Esse foi Felipe Melo, grande jogador, bom marcador, chutava muito bem fora de área, ótima presença dentro de campo, tocava bem a bola, marcava muito bem, mas muitas vezes exagerava com relação ao temperamento. E voltando para a Copa de 2010, foi colocado aí como menção honrosa. Não foi o grande craque da sua função, o melhor jogador da sua função, ali o melhor volante de 2010 foi Xavi, mas como menção honrosa ficou aí Felipe Melo como um dos melhores volantes da Copa de 2010. Você não sabia, né? Porque você foi na onda aí dos jornalistas brasileiros. Aqui é César Augusto, tchau.